o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém e amém. Se assim você pode, vamos orar mais uma vez, fechar os nossos olhos. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome nessa manhã mais uma vez. Obrigado pelo louvor, obrigado por cada momento que já experimentamos da sua doce presença aqui. Oramos mais uma vez, amado Espírito, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. E assim como o salmista nos ensina, que a palavra ela possa ser guardada não somente em nossa mente, mas em nosso coração. Que hoje o sermão dessa manhã possa tornar talvez algumas verdades novamente pilares da nossa existência. E que o Senhor possa nos instruir a respeito de quem devemos ser e do que devemos fazer diante do Senhor e de sua missão. Assim, Pai, nós oramos, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, retira as distrações e que possamos ouvir e entender tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, a longa obediência na mesma direção. Eu começo o sermão dessa manhã lembrando algo que talvez cause um certo tipo de choque ou não. Este mundo não é amigo da graça. Este mundo não é amigo da graça. Nós estamos em meio a um mundo no qual a graça é odiada. O Senhor não é bem visto, o Senhor ele não é querido. Na verdade, o Senhor é odiado. Nós estamos em meio a uma sociedade que odeia o Senhor e aqueles que o Senhor ama. E por conta disso, este mundo ele é inimigo da graça, ou seja, tudo que o mundo propõe muitas vezes são meios de denegrir, são meios de refutar a graça salvífica que nós recebemos através do sangue do Cordeiro. E é por conta disso que muitas das vezes nós observamos a religião em nosso tempo ser uma religião diferente. No nosso tempo, a religião foi tomada pela mentalidade do que Eugene Peterson ele vai chamar de turista. A religião é entendida como sendo uma visita a um local atraente quando temos tempo disponível. E é interessante nós entendermos primeiro essa introdução para então compreendermos o Salmo 127. Porque se de fato, atualmente, nós vamos observar uma religião, uma mentalidade dentro da religião de turistas, nós vamos então nos atentar que as pessoas elas desejam simplesmente experimentar algo. Nós estamos em meio à sociedade que deseja sempre algo novo. Algo novo precisa acontecer, algo novo precisa ser experimentado. Isso leva-nos a perceber que o mundo hoje não é mais um mundo que fala tanto de ateísmo, mesmo que seja um movimento forte. O mundo hoje é um mundo sincrético. É um mundo que vai unindo várias religiões e várias experiências ao ponto de, então, construir uma nova religião ou uma nova perspectiva espiritual. Estamos em meio, então, a uma sociedade onde é natural, e preste atenção, é natural receber um passe em um certo tipo de religião, participar de um culto cristão e, de repente, estar visitando outras religiões e filosofias. Nós observamos que as pessoas hoje elas possuem essa liberdade. Afinal, o que é falado lá fora é que todos os caminhos levam a Deus. Observamos que essa talvez seja uma das maiores mentiras que ouvimos lá de fora. As Escrituras nos apontam um Deus que nos deseja e que entregou o seu Filho e que se entregou por amor a nós em uma cruz. Mas este Deus, ele espera de nós exclusividade. Em meio a uma sociedade de turistas, observamos então o evangelho que é simplesmente fundamentado nas novidades, nas experiências, nas novas realidades. Turistas. Eu não sei você, mas
Quando nos deparamos com alguém aceitando Jesus, e não talvez em um culto público somente, mas quando alguém aceitou Jesus, quando você aceitou Jesus lá no passado, eu tenho certeza que quando você fez esse compromisso com Jesus, talvez poucas pessoas aplaudiram. Talvez poucas pessoas vieram, glória a Deus, agora você faz parte da nossa família espiritual. Talvez você passou, na verdade, por um certo tipo de barreira. Barreira familiar, talvez alguns amigos, não, você virou crente agora? Agora que o negócio está ficando legal. Nossa, mas você virou crente? Não, mas a nossa família não é evangélica. Nós observamos e eu ouço tantas histórias a respeito disso porque, de fato, o mundo deseja que nós não venhamos a nos dobrar diante do Senhor. Em uma sociedade instantânea, e quando eu falo uma sociedade instantânea, é esse tipo de sociedade onde tudo precisa ser novo e rápido. É uma busca frenética por novidade, é uma busca frenética por algo novo. Nós precisamos realmente viver experiências novas. Isso, então, nos faz perceber que este tempo é baseado nos turistas da fé. O turista da fé, você pode acompanhar comigo, é impaciente por resultados. Ele quer apenas os pontos altos, os cartões postais da religião, ansiando por uma espiritualidade de 30 segundos e exigindo de Deus um carisma instantâneo que não demande esforço nem sofrimento. O que eu quero dizer com essa frase? Nós queremos o melhor. Quando você é turista, né, e se você já visitou a Europa, eu não, mas se você já foi na Europa, visitou talvez algum lugar maravilhoso, eu duvido que você desejou ir em lugares talvez feios, lugares perigosos. Quando somos turistas, nós queremos ir nos melhores lugares. Nós queremos tirar as melhores fotos. Nós queremos ir naqueles lugares que são, né, em nossa sociedade chamado instagramável, né? Ou seja, eu quero tirar uma foto bonita, né, para postar no Instagram. E nós, então, fugimos de lugares que são perigosos, feios, nós queremos os melhores lugares. Isso é, talvez, a normalidade. Quando observamos, então, a religião em nosso tempo, é basicamente o mesmo. As pessoas, elas querem o Senhor, mas os pontos altos da vida cristã. No perdão de pecados, no milagre, na cura, na transformação familiar. Mas não deseja o Senhor nos momentos de renúncia e entrega. E é por isso que nós vamos observar até mesmo membros que são turistas, né? E eu não estou querendo dar nenhuma indireta, mas membros turistas. Quem são membros turistas? É aquele que aparece uma vez no mês, né? Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, querido. Você congrega aqui mesmo? Não, pastor. Claro, é que a agenda estava muito lotada, mas a gente não te conhece, a gente quer te conhecer. Não, pastor, vai dar certo. Turista. Ele ama estar aqui, ele ama receber um abraço, ele ama um louvor gostoso, mas ele não ama viver comunidade. É um turista da fé. Isso, então, nos leva a perceber que o evangelho, quando se depara ou é deparado por esse tipo de fé, o evangelho ele destrói. Porque o evangelho ele é muito diferente da vida cristã que estamos vivendo hoje. O evangelho ele fala a respeito de uma vida cristã autêntica, e isso significa uma longa obediência. É por isso que eu gosto muito dessa frase do Eugene Peterson, que ele vai dizer que a vida cristã é uma longa obediência na mesma direção. É uma longa obediência na mesma direção. Irmãos, nós estamos caminhando, e cada passo que damos estamos indo ao encontro do Senhor. Isso significa que nós precisamos permanecer na obediência e continuar na mesma direção. Queremos hoje muitas outras coisas. Queremos hoje os pontos altos da fé. Mas ser cristão, por outras vezes, é uma longa obediência. Ou seja, é permanecer. Ou seja, é vencer as dificuldades. Ou seja, é deixar para trás os pecados e avançar rumo ao Senhor. Vida cristã é uma longa obediência. É uma longa caminhada de obediência. Eu tenho um filho de 1 ano e 11 meses. Ele não deseja um caminho de longa obediência. Ele já deseja o seu próprio caminho. Ele já deseja os seus próprios horários. Ele já deseja os seus próprios brinquedos. Ele deseja escolher a sua vida. É interessante quando eu corrijo o meu filho, ele não gosta. Mas por alguns instantes ele obedece. Mas se eu tiro os olhos, ele volta ao caminho da desobediência. Na igreja, o meu filho, eu acho que é a criança que mais vem para a igreja, né? Ele está em quase todos os eventos da igreja e das atividades. Ele ama a bateria. E essa bateria, eu falo, a bateria é de Jesus.
Afinal, não é dele. Irmãos, quando ele está nessa igreja, ele deseja tocar na bateria. Ele deseja pegar na bateria. Aí eu falo, filho, não pode. Se eu tiro os olhos, faço alguma coisa, ele já está ali novamente na bateria. Ou seja, a longa caminhada de obediência não é aquilo que nós naturalmente queremos. Nós não queremos obedecer. Nós não queremos nos submeter. Nós queremos os pontos altos. Nós queremos o melhor momento. Logo, quando chegamos a essa realidade, percebemos que o Senhor não nos chama para sermos turistas, mas para sermos peregrinos. Peregrinos são aquelas pessoas que reconhecem que este mundo não é o seu lar definitivo. São pessoas que passam a vida caminhando por algum lugar, avançando em direção a Deus, sabendo que a própria estrada é Jesus Cristo. Ou seja, nós não somos chamados pelas Escrituras para sermos turistas da fé, mas para sermos peregrinos nessa terra. E nada mais belo que pensarmos em peregrinos, em peregrinações, que a Bíblia ela nos instrui nos chamados salmos de peregrinação. Ou seja, são salmos que de alguma forma falam a respeito dessa romagem, ou seja, deste caminhar até o Senhor. Os salmistas, eles separam, e dentro do saltério nós temos 15 salmos que falam sobre peregrinação. Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos 15 salmos de peregrinação. Salmos para que os judeus, os hebreus, eles pudessem cantar enquanto estavam caminhando para visitar a Cidade Santa. Logo, eles caminhando para a Cidade Santa para irem para as festas importantes e religiosas, eles iam cantando canções. E essas canções, elas eram entoadas e cantadas para que de alguma forma eles pudessem relembrar o que o Senhor fez. Relembrar o quanto Deus é poderoso. Então eles iam subindo a Jerusalém, porque se nós olharmos para a topografia de Jerusalém, ela era a cidade pelo menos mais alta da Palestina. E nesse sentido exigia um esforço, não somente de caminhar, mas também de escalar, entre aspas. Havia um caminhar exaustivo e perigoso até chegar em Jerusalém. Eles iam cantando e relembrando os grandes feitos do Senhor. Mas algo acontecia às vezes no caminho. A peregrinação, ela faz com que todo peregrino relembre o seu passado. E é por isso, irmãos, que a peregrinação coletiva ela funcionava como um profundo processo de formação espiritual para o povo da aliança. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção nisso. Enquanto eles estavam caminhando para Jerusalém, às vezes semanas, dias, eles também estavam relembrando os feitos do Senhor. E quando nós relembramos os feitos do Senhor no contexto do povo hebreu, nós vamos lembrar o quê? Da escravidão no Egito, por exemplo. Do mar abrindo. Da provisão caindo dos céus. Sim, nós lembramos os grandes feitos. Mas é importante relembrarmos também que quando lembramos os grandes feitos do Senhor, também lembramos dos dias mais tristes do povo hebreu. Lembramos da escravidão. Lembramos de 40 anos em um deserto, que mesmo havendo tantas maravilhas do Senhor, foram 40 anos peregrinando, sem saber o fim. Foram dias de dificuldade, se pensarmos realmente na saída do Egito, o quanto foi perdido, o quanto talvez, anteriormente a Moisés, hebreus morreram por conta dos seus trabalhos exaustivos em relação ao Egito. Enfim, lembrar dos pontos positivos e dos milagres do Senhor também fazem parte da formação espiritual, porque isso também nos leva a perceber as dificuldades. Irmãos, preste atenção nisso. Quando você lembra dos maiores milagres do Senhor na sua vida, talvez você também relembre dos seus piores dias. Quando você lembra do seu casamento que foi transformado, você lembra dos piores dias do seu casamento. Quando você lembra de uma cura, de uma enfermidade, talvez na sua família, você lembra dos dias em que aquela doença talvez estava levando aquele ente querido para a morte. Quando lembramos talvez de uma dificuldade financeira, talvez ao acordar pela manhã, abrir a geladeira e não encontrar nada para de alguma forma propor e dispor aos filhos. Mas vemos o Senhor muitas das vezes agindo em meio a esses instantes, a esses momentos difíceis que nós queríamos esquecer. A formação espiritual dentro do povo hebreu, nessa peregrinação até Jerusalém, fala muito também a respeito para nós. Enquanto estamos caminhando, nós às vezes esquecemos as partes ruins
E por isso que lembramos só do milagre, mas esquecemos do que o Senhor fez para que aquele milagre acontecesse. A formação espiritual, portanto, é fundamentada também em relembrar as dificuldades que passamos, porque isso nos faz humildes. Isso nos faz um povo totalmente de joelhos diante do Senhor. É por conta dessa realidade que o Salmo 127 ele se encontra dentro desse recorte no saltério de salmos de peregrinação. Agora, por que o Salmo 127 trabalha coisas como edificação de uma casa, a segurança de uma cidade e a exaustão de um trabalho ou a criação de filhos? Por quê? Qual o motivo de, basicamente em meio a esse grupo de salmos de peregrinação? Porque no meio destes salmos encontramos um salmo que fala sobre casa, fala sobre família, fala sobre trabalho. Parece não fazer sentido. Mas a grande realidade, irmãos, é que nós temos, como todo peregrino, uma sutil tentação. Enquanto os peregrinos caminhavam até Jerusalém, eles passavam por muitas dificuldades. Lugares tortuosos, lugares perigosos, assassinos, bandidos. E havia a possibilidade, então, de eles chegarem e se perceberem como heróis em seu caminho a Jerusalém. Heróis de sua história. Não, eu consegui chegar até Jerusalém foram 40 dias andando. Não, eu consegui chegar até Jerusalém, sim, em meio a muitos perigos. Não, eu consegui chegar muito rápido, eu fui correndo. O peregrino, ele tem a possibilidade de achar que ele é autor do seu próprio caminho, de sua própria história. E é por isso que o Salmo 127 ele vem no meio desse grupo de salmos para nos deixar algo muito claro. Os nossos feitos não falam sobre nós, mas falam sobre o nosso Senhor. Posso fazer um recorte? E um recorte bem doloroso? Vamos substituir o caminho para Jerusalém ao serviço ao irmão ou à igreja? Ou o serviço de oração, de meditação e contemplação que fazemos todos os dias? Se nós não nos depararmos com o Salmo 127, nós podemos acreditar que somos os autores da nossa jornada. De que nós somos os espirituais. De que nós somos os intelectuais, aqueles que têm a estratégia correta. De que nós realmente merecemos esse lugar dentro de uma comunidade, dentro da igreja, porque nós pagamos o preço para isso. Nos tornamos não mais peregrinos simplesmente, mas agora autores do seu próprio caminho. Eu mereço. Então eu posso ter. Salmo 27, portanto, ele vai dizer algo extraordinário. E nós podemos resumir e encerrar o sermão dessa manhã nesse ponto. A peregrinação não é o centro. Os nossos esforços heróicos não são o centro. O Senhor é o centro. Irmãos, isso parece muito lógico, né? Tantas guerras na internet a respeito disso. Tanta literatura falando sobre Deus ser o centro. Mas a grande realidade é que nós não estamos entendendo o quanto isso é profundo. O Senhor ser o centro da nossa existência significa que o nosso esforço, ele não é heróico. Significa que nós não somos o centro da nossa vida. E aí, irmãos, olha o que dói, porque isso dói em mim também. Que o meu sofrimento não é o centro da minha vida e nem da vontade do Senhor. E nem a minha alegria. Pastor, mas o Senhor não se importa comigo? Claro que Ele se importa, Ele ama você. Ele trouxe você até aqui, Ele ama a sua história. Mas o centro da história das Escrituras não é o nosso sofrimento. E nem mesmo a nossa alegria. Mas é o Senhor que nos salva, mesmo nós não merecendo. Pastor, isso dói. Mas de alguma forma isso também traz para nós um certo tipo de compreensão. De que nós não podemos ficarmos parados diante de nossas fraquezas. Muito menos parados diante de nossa força. É o Senhor que nos sustenta e é Ele que nos conduz. Salmo de número 127, nós dividiremos ele hoje em 4 pontos. Primeiro ponto nós chamaremos de a casa. Segundo, a cidade. Terceiro, o trabalho. E quarto, o legado. Versículo de número 1
de Salmo 127 diz assim, parte A. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. O primeiro ponto que este salmo deseja trabalhar com os peregrinos e conosco nessa manhã é que nós precisamos olhar para nós. E o íntimo das nossas relações, o íntimo das nossas percepções, olhar para a casa. A casa não é simplesmente um lugar de argamassa e tijolos, mas a casa significa a vida, as relações, o sentido da existência. É importante entendermos também que quem escreve Salmo 127 é ninguém mais, ninguém menos do que o rei chamado Salomão. Salomão, ele vai construir o quê? A casa do Senhor, o templo. E algo então interessante também de pensarmos em Salomão, além de sua riqueza, além de ser ter sido um rei poderoso, um rei com grande exército, um rei que tinha muitos artistas em seu reino, um rei que construiu o templo, um rei que construiu palácios maravilhosos. Este rei é chamado por Deus, e Deus chama Salomão de Gedidias. Gedidias significa amado do Senhor. Irmãos, prestem atenção. Salomão, ele recebe muitas bênçãos, mas ser chamado de amado do Senhor é realmente algo muito diferente. Este rei é o rei que escreve Salmo 127. Agora, algo importante é que, infelizmente, mesmo ele sendo este rei sábio e amado do Senhor, a Bíblia nos mostra uma ironia trágica. Salomão, ele desperdiçou as lições de seu próprio salmo, porque tentou construir sem obedecer a Deus. Nós sempre lembramos de Salomão como um rei poderoso, mas esquecemos de ver a sequência do seu reinado. Esquecemos, muitas vezes, de quantas mulheres ele se casou, de quantas ações a outros ídolos ele permitiu, o quanto ele se perdeu na jornada. Salomão, mesmo sabendo, preste atenção, mesmo sabendo, mesmo sendo um amado do Senhor, ele se perdeu. Ele foi alguém que teve o seu fim, realmente, entre aspas, triste, pois ele não permaneceu na obediência. Alan Harman, um teólogo presbiteriano australiano, especialista em Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, que Salomão nos lembra que a edificação de Salomão se tornou uma obsessão desenfreada. O seu reino terminou em ruína e divisão, e os seus inúmeros casamentos negaram o Deus pactual de Israel. A vida de Salomão é um monumento de advertência para nós. Não importa quão rico, inteligente ou esforçado você seja, se Deus não for o centro, de nada vale. Irmãos, olha isso. Nós temos um homem poderoso, um homem que alcançou talvez o que qualquer outro homem e mulher nesse tempo gostaria. Mas ele perde todas as coisas por conta, segundo Harman, de algo interessante, uma obsessão desenfreada. Uma obsessão desenfreada, onde ele permitiu com que o Senhor não fosse o centro de sua existência, mas sim o seu reino, os seus desejos e o seu império. Logo, o que entendemos de Salmo 127 é que este homem entendeu. Ele compreendeu o que devia fazer. É verdade, eu não posso pecar, é verdade, eu não posso pensar em uma vida onde o Senhor, ele é coadjuvante, é verdade, eu sei disso, eu tenho sabedoria, mas na prática, a obsessão pela realidade desse tempo, pelo espírito do tempo de Salomão, que ainda habita no nosso tempo, fez com que ele perdesse todas as coisas. E o seu legado fosse, entre aspas, frustrado, por conta de construir sem o Senhor. Logo, o salmista diz que sem o Senhor, os construtores trabalham em vão. Afinal, o que significa trabalhar em vão, irmãos? Leia comigo. Significa que você pode investir sua vida em um projeto que nunca chegará ao fim, ou pior, você pode até conseguir terminá-lo e construir uma casa belíssima, cheia de móveis caros, mas não haverá paz dentro dela. Você morará nela, mas não desfrutará do seu trabalho, pois a casa será destituída, da glória e da alegria que só a presença de Deus pode dar. Presta atenção, eu não estou falando sobre casas aqui. Eu não estou falando sobre conquistas materiais. Nós estamos falando aqui sobre projetos de vida. Se nós estamos construindo algo que não é para o Senhor, tudo o que estamos fazendo são realmente um trabalho vão. É perder tempo. É jogar a vida fora. É jogar a oportunidade fora.
é não corresponder ao Evangelho. Se estamos construindo qualquer outra coisa sem o Senhor, ou que não seja para o Senhor, nós estamos construindo coisas para nós mesmos. E podemos camuflar isso. Podemos camuflar. Presta não, pastor, mas eu tenho uma empresa. Ô, senhor, manda empresários. Eu estou numa empresa. Pastor, eu tenho uma empresa. Mas pastor, eu dou o dízimo. Tá bom? Que bom, irmão. Fico feliz. Glória a Deus. Você dá dízimo. Pastor, mas eu só nego impostos. Calma aí. Vocês estão entendendo que nós conseguimos camuflar uma construção dizendo que é para o Senhor, mas no final é sobre nós. Não é sobre o que a empresa pode gerar em prol do reino, mas é sobre o que a empresa pode gerar em prol do eu. Peterson, mais uma vez, ele vai dizer algo interessante. O maior projeto de trabalho do mundo antigo é uma história de desastre. Presta atenção. A organização sem rival e energia enorme concentrada na construção da Torre de Babel resultaram numa comunicação tão esfacelada e uma comunidade tão esfacelada e comunicação tão estilhaçada que a civilização ainda está procurando se recuperar. Irmãos, o projeto de Babel é o retrato do trabalho exaustivo, é o retrato do trabalho secular, é o retrato do trabalho sem Deus. Queremos chegar até Deus, podemos chegar. Construímos uma torre, colocamos esforços, colocamos dinheiro, colocamos tempo, construímos uma torre para chegar até Deus. O objetivo não era Deus. O objetivo era a sua própria vanglória. A Torre de Babel é, no mundo antigo, esse desastre de projeto, porque no final trouxe o esfacelamento da comunicação e resultou realmente numa comunicação também, uma comunidade estilhaçada. Ou seja, tudo ruiu. Não teve motivo algum. Perca de tempo. O projeto de Babel é retrato disso. E o diagnóstico da Torre de Babel em nossos tempos é essa tentativa contemporânea de sucesso à custa de tudo. De sucesso à custa de tudo. Nós queremos o sucesso deste mundo. E por conta disso, nós estamos dispostos a negar o Senhor. O Senhor não precisa no projeto. Não, eu não preciso fazer as coisas certas. Eu não preciso pagar as pessoas justamente. Não, eu não preciso trabalhar justamente, né? Quem é home office aí, né? Presta atenção, home office. Você trabalha para trabalhar 8 horas, querido. Não 4. Não 5. 8. Ah, eles me pagam por 6 horas. Beleza, eu trabalho 6 horas, óbvio. Mas você é pago para trabalhar. É engraçado que quando nós pensamos em um cristão, o que você pensa? Num crente. Um crente. O que vem na tua cabeça, na sua mente, quando você pensa num crente? Irmão, eu lembro da Bíblia. Eu lembro de terno, não sei, isso na minha cabeça, terno, a Bíblia. Lembro dessas coisas. Eu lembro de jargões, barão, varoa, não é? Certo tipo de comunicação. A pessoa lá de fora não entende nada, mas a gente se comunica, né? O pastor Kleber, ele é o especialista nisso, tá? Quer conversar com ele, ele fala uma outra língua até. E não é de anjos, tá? E ele consegue se comunicar entre o movimento. Mas é importante entender algo. A grande diferença, ou talvez a grande característica que nos faz diferente do mundo, presta atenção, é que nós levamos Deus a sério e eles não. O cristão, a principal diferença do cristão e o restante do mundo secularizado é que nós levamos Deus a sério e eles não. Irmãos, você quer levar Deus a sério? Levar Deus a sério não é falar o jargão, mesmo que seja bonito. Levar Deus a sério não é só a vestimenta, mesmo que seja necessário. Estou de olho, hein? Ser cristão é levar Deus a sério. As pessoas talvez acham que você é cristão porque talvez você não mente no trabalho. Talvez porque você é casado com a mesma esposa. Parabéns. É o mínimo, né? Porque você talvez é alguém que não roubou. É o mínimo. Vocês estão entendendo como o mínimo tem se tornado o padrão de um cristão?
E então, quando nós pensamos, ok, eu sou cristão, eu faço todas essas coisas, mas como é a sua relação com este Deus? Você leva Deus a sério ao ponto de desejá-lo dia e noite? Você leva Deus a sério ao ponto de não jogar fora o seu momento de espiritualidade com Ele? Sua porta, seu lugar secreto? Nós estamos em meio a uma sociedade que diz amar o Senhor, mas não leva Deus a sério. Porque levar Deus a sério é fazer alguma coisa na igreja. Levar Deus a sério é fazer o mínimo da moralidade cristã. E esquecemos que levar Deus a sério é entender que os nossos tempos, os nossos minutos, as nossas horas, a nossa vida precisa cooperar com a missão que é dele. E o tempo está passando, as coisas estão indo, e o que eu tenho percebido é que ao longo do tempo, da jornada, da peregrinação, nós estamos esquecendo de levar Deus a sério. Então, continuamos a caminhar, e de repente nos percebemos fazendo muitas e muitas modificações na caminhada cristã. É verdade, mas isso eu posso, né? Isso eu devo. Isso aqui ninguém vai saber. Irmãos, porque de fato ninguém sabe como é a sua relação com Deus. Ninguém sabe. Agora, eu sei quando alguém ora ou não ora, isso eu sei. Só pedir para a pessoa orar em voz alta. Uma pessoa que não tem o vocabulário de adoração a Deus é uma pessoa que não está vivendo as Escrituras. A sua falta de vocabulário não é porque você tem TDAH, querido. A sua falta de vocabulário é porque falta paixão pelo Senhor. Nós levamos Deus a sério. E a missão dele é séria. O discipulado cristão nos ensina, portanto, a orientar as nossas ferramentas para o trabalho que Deus está fazendo. O que nos liberta de sentirmos o trabalho como compulsório, ou seja, ao mesmo tempo que nós precisamos fazer muitas coisas, nós também lembramos que essas coisas estão sendo feitas pelo Senhor. Irmãos, fala muito comigo, tá? Demais, tá? Demais. Eu estou sendo aqui acabado para essa mensagem. Porque às vezes nós nos colocamos no lugar do Senhor. Não, mas se eu não fizer, Deus, aquele irmão vai se perder. Eu fico imaginando Deus ouvindo isso, né? Tá, eu morri na cruz. Eu construí todas as coisas. E você acha que você vai salvar alguém, querido? Irmãos, até mesmo nosso altruísmo pode ser uma falta de fé. Nós precisamos, portanto, entender que a casa, a vida, os nossos desejos precisam cooperar com a missão de Deus. Logo, então, chegamos na segunda parte do Salmo, que fala sobre a cidade. Parte B do versículo 1 diz, vou ler novamente, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com os sentinelas. Primeiro, ele vai falar a respeito dessa angústia que muitas vezes nós vivemos, do medo das incertezas. E aqui, irmãos, não tem como nós não lembrarmos do povo após 70 anos no exílio babilônico voltando para Jerusalém. Não tem como. Eu queria que você sentisse um pouco deste povo. Imagina, você é um povo fragmentado, fragilizado, vocês perderam tudo. Acontece um milagre e agora vocês estão voltando para casa. Vocês possuem poucas pessoas e vocês têm uma grande missão. Reconstruir uma cidade, reconstruir um templo. Eles chegam então na cidade santa, eles só veem ruína. Só que não só isso. Eles não estão mais sozinhos ali. Ao redor de Jerusalém, agora tem samaritanos, hititas, moabitas. Ou seja, enquanto eles estão construindo, pegando as pedras e colocando na muralha, eles estão também tendo que ficar atentos a respeito dos inimigos. E é por isso que no livro de Neemias é muito interessante que, enquanto eles estão construindo com a pá as coisas, eles precisam colocar na sua outra mão uma espada, porque enquanto estão construindo, eles precisam defender. É uma loucura isso. Eles precisam, então, no livro de Neemias, aprender a vigiar dia e noite, como sentinelas.
Só que o Salmo 127, ele nos aponta uma realidade muito interessante. O convite do Salmo não é abandonar o posto de sentinela, por exemplo, mas é entender que mesmo que você faça o que você deve fazer, se o Senhor não guardar a sua casa, a sua vida, as suas coisas, de nada vale. Mas então presta atenção, somos uma cultura hoje do health. Em inglês, português, saúde. Ok? Nós estamos em uma sociedade que coloca a saúde acima de todas as coisas. Tá certo, tá bom, irmãos? Tá errado não, vai lá. Pega a canetinha, vai lá, faz academia, faz uma dietinha, faz lá o pilates, não tem problema, faz sua caminhada, só não fica postando jejum intermitente, que me dá uma raiva do jejum intermitente. Mas vamos lá, presta atenção. Você cuida da sua saúde, você vai na academia, você também faz o que agora? Terapia, faça terapia, por favor. Me ajuda muito, como pastor, faça terapia. Você está lá fazendo terapia, indo na academia, uau, incrível, estou bonito, estou bonita, estou me sentindo bem, beleza. Isso te garante saúde? Não. Você deve fazer, comer menos pizza, menos refrigerante, deve fazer, mas isso te levará a uma certeza de saúde? Não. O que entendemos do Salmo 127, parte B, é que tudo o que nós estamos construindo, mesmo que nós temos que ser zelosos, como sentinelas, cuidando, observando, cuidando do casamento, cuidando das finanças, cuidando dos filhos, cuidando do ministério, cuidando da igreja, nós temos que ficar sempre atentos, cuidando das coisas, perfeito. Mas se o Senhor não estiver guardando ou resguardando essas coisas, não adianta nenhum esforço. Nenhum esforço. Se o Senhor ele não está neste projeto, ou se não é o desejo do Senhor, de nada adianta a continuidade. E é por conta disso, irmãos, que algo ele realmente me choca. Que embora nós possamos construir muros, coloquemos sentinelas e protegemos nossas casas com portas e trancas, só o Senhor pode guardar a cidade dos perigos que cercam, sejam visíveis ou invisíveis, humanos ou supra-humanos. A vigilância humana, por mais tecnológica ou militarizada que seja, jamais será um substituto para a providência divina. O que esse texto quer dizer, em poucas palavras, é que não existe, presta atenção, não existe segurança se não houver Deus. Seu casamento ele não será produtivo se não houver Deus. A sua profissão não será produtiva se não houver Deus. Nós precisamos sim desenvolver, trabalhar, mas precisamos também entender que o Senhor precisa estar nessa história. E é por isso que a tragédia do homem moderno ou pós-moderno, nessa sociedade de ser instantânea, sociedade instantânea, é tentar criar fortalezas e gastar tempo em fortalezas que, na verdade, se tornam simplesmente casebres. Porque o Senhor não está lá. Eu acho muito bonito quando eu vejo casais que se amam. Acho bonito mesmo. Casais que dão uns beijinhos assim, sabe? Esses casais, porque é engraçado, não é? Quando a gente era adolescente, não sei se você, né? Eu pensava assim, né? Eu era nerd, né, gente? Então eu pensava assim, ó. Poxa, ninguém quer me dar um beijinho. Quando eu casar, eu vou beijar minha esposa todo dia. É isso que eu pensava quando eu era mais novo. E ao longo do tempo parece que a gente vai perdendo, não é? O zelo. Só que não são só esses zelos que nós perdemos, são outros. Irmãos, qual casal, e não levanta a mão, que ora todo dia junto? Não levanta a mão. Qual casal que jejua junto? São os casais da comunidade, né? Nós estamos criando ferramentas para uma boa relação, mas percebemos que o Senhor não está no centro mais delas. Por isso que se nós tentarmos assegurar as nossas vidas, a nossa sobrevivência e nossa própria força, nós estaremos fadados ao fracasso. O Senhor precisa estar na cidade, protegendo-nos em meio à cidade, protegendo-nos em meio às tempestades da vida. O terceiro ponto, nós encontramos no versículo de número 2, onde diz assim: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite,
se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Irmãos, este talvez seja o versículo mais mal interpretado das Escrituras. Mal interpretado, com certeza. Porque o querido, ele faz o seguinte, Deus falou para não me preocupar, né? Virou um hippie gospel, né? Deus falou para não me preocupar. Eu acho que vou dormir mais tarde, não vou trabalhar, vou ficar na minha. Porque na palavra está dizendo, pastor, o que diz a palavra? Vamos lá, final do versículo 2. Pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Poxa, eu vou dormir mais, pastor. Eu preciso dormir mais. Pastor, eu vou largar meu emprego. Acho que eu vou dormir mais para cuidar de mim. Interessante, muito interessante. Irmãos, o terceiro ponto nós chamamos de trabalho nessa manhã e falar sobre o sustento. Israel era uma sociedade essencialmente agrária. Essencialmente agrária, ou seja, eles tinham que plantar para comer ou para vender. Se eles não plantassem e não colhessem, eles não teriam provisão. E por isso que nós hoje, não é engraçado, os homens da cidade, o que o homem da cidade quer fazer? Quer se aposentar e ir para onde? Para o campo. Você sabe quanto trabalho tem uma chácara, meu querido? Você já foi num sítio alguma vez? Eu lembro, irmãos, meu avô, ele era pastor de ovelhas. Eu gosto muito dessas histórias que eu tenho com ele, né? E eu lembro que eu passei a minha infância, basicamente, né, das férias escolares com eles. E eu lembro que nós acordávamos muito cedo, mas muito cedo. Minha avó, que já faleceu, ela fazia o café forte, gente. Aprendi a tomar café com ela. Hoje, graças a Deus, o Senhor me mudou. Mas tomava aquele café forte. O meu avô, ele pegava o ovo, ele deixava só a geminha, assim, era tão bonitinho. Ele dava para mim um pãozinho com salame italiano. Ele dava para mim, filho, come. E depois, meus irmãos, sangue nos olhos. Eu me tornei um aprendiz, o escravo daquele homem. E aí vai lá no galinheiro, pega lá os ovos, pegava os ovos. Tá bom, vai lá, agora bota milho para as ovelhas, beleza. E a cerca tá ruim. Eu falava, vô, mas eu não sei fazer cerca. Tá, eu vou te ajudar. Ele ia lá e me ajudava, a gente fazia a cerca. De repente, quando a gente percebia, o dia tinha se passado. Rapidamente. E olha que meu avô não plantava, ele só cuidava de ovelhas, basicamente. E eu lembro que, isso até me marca, porque meu avô ainda é vivo, né? Mas pela rotina é tão triste, né? A gente não consegue estar. Eu lembro que ao final do dia, quando ele tinha ainda mais força, vigor, né? Ele trabalhava muito, né? E a gente chegava, minha avó fazia o café, aquele café forte, preto, pesado, saudade da minha avó. E então a gente ia para um banquinho do ladinho do rancho dele. E ali a gente ficava vendo o pôr do sol e ele me contando um monte de lorota. Meu Deus, um monte de história nada a ver, coisas que ele fez. E eu lembro que eu amava, gente, eu esperava o dia passar para sentar no banco e ouvir as histórias dele. A vida do campo, ela é bucólica, mas ela, ao mesmo tempo, ela exige muito. Significa que quando o salmista diz é inútil trabalhar tanto, desde madrugada até tarde da noite, não significa que você não tem que trabalhar, não é isso. Salomão sabe que o seu reinado, o seu reino, é composto em primazia, talvez em maioria, na verdade, por irmãos e por súditos que trabalhavam na terra. O que de fato Salomão está dizendo, o salmista está dizendo, é que nós precisamos entender de onde vem a provisão. É por conta disso que a Bíblia, ela não está fazendo uma apologia à preguiça. O ponto do salmista é que se nós tentamos fazer o nosso esforço exaustivo a fonte última de nossa segurança, nós viveremos uma vida de profunda ansiedade, amargura e estresse. Irmãos, quem aqui não tem ansiedade? Quem aqui não tem estresse? Quem aqui não tem amargura? Talvez alguns aqui já perdoaram, mas acho que muitas mãos seriam levantadas. Mas por que nós temos todas essas coisas? Claro, são doenças psicossomáticas, deixamos isso para os psicólogos, tudo bem. Mas eu quero dizer para você que, talvez, quando nós colocamos como fonte última da nossa segurança o trabalho, nós faremos o que for necessário para alcançar o objetivo final. E é por conta dessa realidade que eu trago para vocês uma citação de Jacques Ellul, ou Ellul, que ele foi um historiador, diretor, filósofo e também teólogo, e anarquista cristão francês. Sim, ele foi um anarquista cristão, mas, retirando essa parte, eu quero que você lê comigo a citação dele. Ele diz o seguinte: esquecemos-nos de nossos fins coletivos,
e possuímos grandes meios. Colocamos em movimento grandes máquinas a fim de chegar em parte nenhuma. Irmãos, essa é a vida pós-moderna. Presta atenção nisso. Essa é a sua vida, essa é a minha vida. Nós esquecemos dos fins coletivos. Pouco me importa o outro. Eu quero saber primeiro de mim, da minha vida. Eu, então, possuo grandes meios. Dinheiro, formação. Eu possuo empresa, eu possuo conquistas. Eu pego todos esses grandes meios, então eu coloco em movimento as grandes máquinas. Eu quero mais, eu quero produzir mais, eu quero alcançar mais, eu quero lucrar mais, eu quero faturar mais, com o objetivo final do quê? Zero. Não tem objetivo, não tem propósito. Irmãos, vocês estão entendendo? Presta atenção aqui, ó. Profissionais, empresários. Se o Senhor não for o sócio majoritário da sua empresa, fecha a empresa, querido. Se o Senhor não for o chefe da sua profissão, não continue na profissão, porque você está construindo todas as coisas, gastando esforço, gastando tempo, gastando energia para alcançar algo que não tem valor algum, dinheiro. Irmãos, você parou para pensar nisso? Eu queria ser herdeiro, já falei isso, queria. Como eu queria, já orei a Deus, que meus pais me contem agora com 32 anos que eles são milionários e que era uma brincadeira até então e eu passei no teste. Ou que a Nicole, né? Não, amor, eu escondia as finanças que eu guardava, não aconteceu até hoje, quem sabe no futuro. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se nós não estamos construindo as nossas estruturas sociais, empresariais, profissionais, fundamentadas no Senhor, nós estamos gastando tempo. Perdendo tempo. E é por isso que às vezes eu sento com empresários e eu falo, tá, mas qual o propósito disso? Ganhar dinheiro, só isso? É só ganhar, mas para que ganhar dinheiro? Não, mas você está construindo então, uma empresa para colocar moradores de rua para trabalhar? Você está construindo uma empresa para pagar o justo para os funcionários? O que você está fazendo? O que está te motivando? Porque nós estamos fazendo tudo isso, grandes máquinas, a fim de chegar em parte alguma. Chegamos no final da vida e dizemos o quê? O que construímos? Que pessoas atingimos? Que vidas transformamos? Né? Tinha uma empresa que eu trabalhei, gente, não vou dizer qual foi, que o slogan era transformando vidas. Sim, acabou comigo. Meu estresse aumentou extraordinariamente quando tinha as metas dessa empresa. Transformando vidas, maravilhoso. Mas, de fato, estamos transformando as vidas? E aqui, presta atenção, eu não estou querendo ser militante, não quero ser aqui um movimento liberal, não é nada disso, mas estou dizendo o seguinte, presta atenção. Irmãos, se nós estamos construindo a nossa vida onde o dízimo e a oferta é de fato o nosso objetivo final, simplesmente, nós estamos gastando a vida. Se nós achamos que quando colocamos dinheiro no gasofilácio aqui, mandamos a oferta, o Rômulo fica feliz, beleza, mas será que de fato é só isso? Você se tornou um profissional da saúde, quem é da saúde só para isso? Você não atende ninguém de graça. Você que é um empresário, você não tem nenhum colaborador seu que veio de uma situação triste que você formou ele? Vocês estão entendendo como a nossa mente ela precisa modificar porque nós estamos presos a este tempo e à estrutura do pensamento dessa sociedade? Então o salmista vai dizer, ei, não adianta de nada vocês fazerem todas essas coisas. E é por isso que as estruturas, prestem atenção nessa citação, as estruturas se tornaram mais importantes do que as pessoas que utilizam delas. As máquinas se tornaram mais importantes do que as pessoas que as usam. Olha isso, gente. E é isso que tem acontecido nesse tempo. Já falei isso em algum momento aqui, há uma desumanização. Nós não vemos mais o outro como humano. Nós vemos o outro como um produto, nós vemos o outro como um outro qualquer, menos um humano. Nós damos mais valor às nossas posses, e presta atenção nisso, com que esperamos conseguir abrir o caminho no mundo do que os nossos pensamentos e sonhos. Ou seja, nós estamos construindo coisas para alcançarmos os nossos sonhos. E isso, de alguma forma, vai nos levando. Gente, eu tenho um sonho de comprar um sítio um dia. Quando eu estou triste na igreja, o que eu faço? Eu oro, claro. Eu oro. Depois de orar, eu oro mais um pouquinho. Depois, eu fico imaginando as coisas boas que pode ser um sítio. É verdade, um dia eu vou ter um sítio. Mosaico Village. Isso é maravilhoso.
Tem um monte de irmão, comprou casinhas ao redor, não pode mais sair da igreja, então é dízimo vitalício. Vai ser maravilhoso. Teremos pessoas para sempre na comunidade. Estou feliz. Tem um cachorro, tem um gato, tem a galinha, tem ovo. Maravilha. É bem que vocês podem me visitar com mais facilidade, né? Talvez seja algo bom, não. Vamos pensar nisso. Brincadeiras à parte, nós conseguimos conjecturar sonhos. Então, validamos nosso esforço real aqui agora. Não, eu estou fazendo isso para um sonho futuro. E não tem problema sonhar. O problema é que o Senhor não está sendo parte desse sonho. O Senhor precisa ser parte da sua peregrinação, porque senão a sua peregrinação não tem valor algum. Em Tessalonicenses capítulo 3, 2 Tessalonicenses 3, 11, Paulo fala algo interessante. Ele diz assim, 2 Tessalonicenses 3, 11 e 13, diz assim: contudo, sabemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Olha aí. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus. Olha, ele apelou o nome de Jesus. Que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Irmãos, olha que interessante isso. Já são 11h50, né? Eu sei, vou parar. Nós estamos em meio. A Tessalonicenses 2 está dizendo que a preguiça também é pecado. Então não é só esperar as coisas do céu caírem. Não é fechar a porta do seu quarto e falar, agora eu fico só aqui. Não é isso. Existe trabalho, existe um zelo, existe uma organização real. Mas o que o salmista está nos dizendo, portanto, é que a nossa vida ela precisa ser vivida nos termos de sua criação. Que Deus amando e nós sendo amados. Com Deus fazendo e nós sendo feitos. Com Deus revelando e nós compreendendo. Com Deus mandando e nós respondendo. Ser um cristão significa aceitar os termos da criação. Aceitar Deus como nosso confeccionador e redentor. Ou seja, nós precisamos aceitar o Senhor. E aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu finalizo lendo os versículos subsequentes, 3 a 5, que diz: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Irmão, o Salmo 127, ele possui um enfoque muito grande de família. Afinal, filhos são herança do Senhor. Vocês são casados, irmãos, tenham filhos. Vocês que não são casados, casem para ter filhos. É maravilhoso. Ter filhos é realmente uma graça do Senhor. Falamos aqui então o último ponto, o legado, mas eu quero não pensar somente em filhos de sangue, mas pensarmos através do versículo 3, 4 e 5 em uma jornada dos filhos que nascem realmente da nossa vida de cuidado e aproximação. Quando nós pensamos num filho que nasce, irmãos, a minha esposa, o filho tem 1 ano e 11 meses. Se você perguntar para a Nick, Nick, como é que faz um pezinho? Nick, mas como é que faz o cabelo? Nick, mas como é que tu construiu o rostinho do Pedro? Como é que foi? Você pensou? Nick, mas como é que tu pensou no olho do Pedro? Tu queria azul? Queria castanho escuro mesmo? Ela não sabe dizer. Porque a criação de um filho, ou a gestação e o nascimento de um filho, não tem nada a ver conosco. É o Senhor que dá, é o Senhor que faz. Isso significa, irmãos, preste atenção, de que se os filhos, eles são herança, se os filhos são dádivas amorosas fornecidas a Deus através da criação, estes filhos precisam dar sequência naquilo que acreditamos. O Senhor nos dá, nós não fazemos basicamente nada para que um filho nasça. Mas agora nós precisamos entender que estes filhos em nossas mãos precisam ser como flechas na mão de um guerreiro. E aqui, sendo bem litúrgico, talvez, litúrgico não, sendo até mesmo bem pedagógico, quando você pega uma flecha, você constrói uma flecha, a flecha ela fica na aljava. Mas a partir do momento que você precisa lançar a flecha no alvo, essa flecha é lançada. Significa, portanto, irmãos, que nós, como cristãos, como peregrinos, nós estamos peregrinando em um caminho, mas nós estamos ensinando também alguém no caminho. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos colegas, os nossos irmãos de comunidade são também essas flechas em nossas mãos.
que nós estamos de alguma forma forjando através da ação do Espírito Santo e sua palavra para que eles alcancem o alvo. Discipulado não é só seguir Jesus, mas discipulado é seguir Jesus e ajudar outros a seguirem Jesus. Isso é discipulado. Então, se nós entendemos essa realidade, Jesus ele não teve filhos. Jesus ele não teve a realidade de filhos, né, da carne, né, filhos de sangue. Dan Brown, realmente aquilo lá é mentira, tá, gente? Tem gente que acha que aquilo lá é verdade. Código da Vinci, gente, não está na Bíblia, tá? Não sei se você já leu, não está na Bíblia, tá? Aquilo lá é uma história, não tem nem base, teoricamente, fundamentação teórica real, tá? É conjecturação sobre coisa nada a ver. Mas, enfim, Jesus não tem filhos, mas ele nos mostra, através de Mateus 12, que ele recebeu muitos filhos do Senhor. E esses filhos que ele recebeu do Senhor, esses filhos são filhos do amor, são filhos da missão, são filhos para o alvo. Por isso eu termino a parte do legado dessa manhã dizendo que Jesus Cristo é o supremo peregrino. Ele abandonou as riquezas celestiais e andou pelas estradas empoeiradas da nossa humanidade fragilizada. Ele é o verdadeiro filho de Davi, aquele que não ergueu uma casa feita por mãos humanas, mas que edificou e edifica a verdadeira casa de Deus, que é a sua igreja. Jesus é o verdadeiro templo onde a divindade e a humanidade se encontram. Pela sua cruz e ressurreição, ele nos concede o verdadeiro e definitivo descanso, garantindo que o nosso trabalho nele jamais seja vão. Eu encerro falando a respeito do legado, lembrando que nós precisamos, portanto, lembrar que as pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado são importantes. Ninguém pode ficar para trás, irmãos. Ninguém. Não esqueça das pessoas. Não cancele as pessoas. Às vezes dá vontade, eu sei. Mas não cancele. Tente um pouco mais. Pague mais uma cuca de banana. Pague mais um café. Permaneça. Ame. Porque no final, o Senhor, se assim Ele desejar, dará graça. E estaremos juntos com Ele no grande e temível dia do Senhor. Bom, eu encerro trazendo 3 aplicações, talvez 4 aplicações rápidas. Primeiro, fuja dos extremos. O ativismo de Babel e a preguiça de Tessalônica. Não ache que você pode buscar o extremo, o ativismo, fazer de tudo em prol talvez de nada, e também não fazer nada em prol de tudo. Faz o menor sentido. Segundo, abandone a solicitude religiosa e aprenda a dormir. O que é uma solicitude religiosa? É alguém que não acha ou não encontra prazer nas disciplinas espirituais. É alguém que não encontra prazer na oração. É alguém que não encontra prazer na relação comunitária. Terceiro, mude o foco do seu investimento de coisas para pessoas. Irmãos, se você tem dinheiro aplicado, continue aplicando o seu dinheiro, mas também aplique em pessoas. Tem muitos irmãos da nossa comunidade que precisam receber, às vezes, uma ajuda. Tem irmãos lá fora que precisam, às vezes, receber alguma ajuda. Então pare de aplicar tudo que você tem em coisas e comece a aplicar em pessoas. Eu sempre digo que um dia eu vou ter um café, porque o que eu já paguei de café nesse tempo, meus irmãos, não tá na conta do lápis. Realmente, o Senhor ele nos dá a possibilidade de investir em pessoas, então invista em pessoas, abra a sua casa, abra a sua vida. O quarto e último ponto essa manhã é aceite os termos da criação. Ou seja, entenda que é o Senhor que faz. Significa que Ele está fazendo. Nós somos somente cooperadores da sua grande missão. Amém? Glória a Deus. Que Salmo 127 seja um salmo importante na sua peregrinação nessa terra. E que você possa, ao receber o Salmo 27, uma perspectiva nova, da forma como você lida consigo, com o outro, com o mundo, com as Escrituras e com o Senhor. Vamos orar? Se você pode, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã, relembrando o Salmo 127, relembrando que o Senhor deu sabedoria a um homem que o escreveu, mas que não viveu o que compreendeu. Senhor, não nos faça um povo instruído de algo que não vive. Não nos faça um povo que não abraça e que não se molda em relação à sua santa vontade. Senhor Jesus, abra o nosso entendimento nesses dias. Que possamos amar ainda mais, que possamos expandir os nossos amores para pessoas talvez que nós nunca imaginamos amar.
Que o Senhor nos faça uma comunidade, assim como falamos tanto, que prefigure o seu reino, pela forma como amamos uns aos outros. Amado Espírito, nos faça entender também que somos peregrinos, que essa terra e este tempo é passageiro, e que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre, que essa seja a nossa maior esperança. E que possamos usar tudo o que o Senhor nos deu, dinheiro, capacidade, formação, criatividade, tudo, para que o seu reino avance e para que o seu nome seja conhecido até os confins da terra. Que o Senhor possa nos encontrar como aqueles não preguiçosos, mas como aqueles que cooperaram com a sua missão. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Eu passei um pouco do horário, nós vamos fazer a ceia e logo nós temos o almoço. Mas antes disso, nós temos algo muito importante nessa manhã, que é apresentar os novos membros para a comunidade. Então, depois de longos meses, longas dores, longo sofrer para alguns, hoje nós iremos apresentar os novos membros da comunidade. E nisso, irmãos, eu vou chamar os novos membros aqui à frente, tá? Não tenham vergonha, vai dar tudo certo, você vai ficar aqui do ladinho do seu amigo, do seu irmão, vai dar tudo certo. Amém? Então, eu vou chamar, eu sei que alguns irmãos não puderam estar, mas vamos lá. Ana Cristina, Jonas, Tabata, Correia, Wellington, Moisés dos Santos, Juliana da Silva. Pode vir aqui, ó, por favor, uma fila atrás de nós, por favor. Davi Augusto Tony, Guilherme Borgman, acho que não está, né, nem a Carol. Jéssica, Grace, Aline Oliveira, Richard William Amorim, nome bonito, né, Marques? Poxa, nome de príncipe. Bruna Giovanella, Andréa Vanessa, Lucas Rashdel, André é bonito também. Fernando Huffman, é isso? Vem lá, Fernandão, vem cá. Sara Leite, Fernanda Carolina Cardoso, olha só. Matheus Henrique de Freitas, Júlia Gebim, Camila Daniela, Matheus Medeiros de Souza, Kellen de Oliveira Medeiros, é muita gente. Mariana Helena Xavier, será que vai caber todo mundo aqui, gente? Isso. Pastor Kleber, me ajuda aqui a entregar os certificados. Se tiver também a Elisa, Thaís, irmãos. Alguém eu não chamei, que fez a classe de membros, que está aí atrás, não? Vamos lá. Vocês sabem quem são cada um? Será? Não sei não. Irmãos, então hoje nós iremos apresentá-los. Então é muita gente, né? Acho que, graças a Deus, nós temos, aos que não estiveram aqui, nós tivemos 31 pessoas na classe de membros, né? E nós damos sempre um tempo para a maturação. Vem cá, Fê, vem cá, Matheus, vem cá, isso. A gente aperta, eu quero a Fernanda bem no meio aqui, tá, Fê? Bem aqui no meio. Fernanda é nossa amiga há muitos anos, né? Demorou para vir para Mosaico, mas tudo bem. Deus abençoe. Irmãos, então hoje nós estamos aqui, eu nem sei onde eu fico, estou até meio perdido, mas enfim. Nós estamos apresentando os novos membros e significa que eles são parte da nossa casa agora, são parte da família, significa que eles vão servir na nossa comunidade. Gente, tem muitos dons aqui, sério, tem músico, tem administrador, tem cantora, tem cantor. Eu fico só no Instagram vendo vocês, né? Só vendo os dons. Então, é uma alegria receber cada um de vocês, né? É uma alegria conhecer vocês. Então, hoje nós como comunidade recebemos vocês como membros e a nossa perspectiva é que possamos, né, de forma utópica, e se assim Deus permitir que seja real, que até o fim nós estejamos juntos, né? Que até Ele voltar, que nós possamos ser família espiritual, mesmo que seja difícil, mesmo que seja utópico nessa estação da vida, do mundo, nós queremos ver isso com vocês. Então é uma alegria, tá bom? Então, convido a igreja a ficar de pé, glória a Deus, e nós vamos orar pelos irmãos. Gente, a pergunta que não quer calar, né? Sempre faço essa pergunta, né? Bem importante. Alguém tem algo contra algum novo membro aqui? Não? Nenhuma, nada? Nenhum mal, nem nada? Então tá bom. Glória a Deus. Então, estenda suas mãos aqui à frente, nós vamos orar por eles. Orar pelos nossos irmãos. Todos receberam o certificado? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por cada família aqui, por cada novo membro da nossa casa, Senhor. Por cada história anexada às nossas histórias. Senhor, nós sabemos que o Senhor plantou a Mosaico.
E o Senhor plantou essa comunidade nessa cidade por um propósito. Que eles agora possam também fazer parte do propósito dessa comunidade. E que acima de todas as coisas, que eles aqui possam crescer, Senhor, amadurecer. Que eles sejam realmente homens e mulheres, famílias, que foram chamadas e chamados pelo Senhor para estar em nosso meio. E que aqui eles possam cooperar com a nossa missão, com o propósito da comunidade cristã Mosaico nessa cidade. Assim, Pai, nós abençoamos a cada um, recebendo eles hoje como família espiritual, como membros dessa casa, e clamamos a Ti, que eles possam, Senhor, nesse solo, crescer, germinar e tornarem-se aquilo que o Senhor deseja. Assim, Pai, nós abençoamos eles e os recebemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos aplaudir o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Podem ir para os seus assentos. Uma foto? Tá bom, uma foto? Tá bom, foto. Vem, Fê, uma foto do meu ladinho, Fê, vem cá. Vem cá, Fê, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Fê. É do meu ladinho. Vai no meu ladinho. Aqui, ó. Aqui é do lado, aqui, ó. Do lado da Camila. Isso, obrigado. Chama a foto aí, Alex. Vem cá, vem cá. Vem cá. Nosso pastor Kleber, cadê? Tá lá? Tá bom, vai lá. Do meu ladinho, Fê. Do meu ladinho, Fê. Do meu ladinho, Fê. Vem cá, Matheus. Eu fico abaixado também. Tô atrapalhando alguém aqui atrás? Não, né? Então, tá bom. Vem cá, Jonas, isso. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Fê. Glória a Deus. Amém, irmãos? Antes de encerrarmos, vou fazer a ceia de forma muito organizada e litúrgica aqui. E logo já encerramos o culto, tá bom? O pastor Kleber irá conduzir a ceia nesta manhã. Sim, obrigado. Depois, irmãos, não esqueçam de abraçar os irmãos, receber ele com os novos membros, chamem eles para a casa de vocês, pague uma boa cuca de banana, em nome de Jesus. Glória a Deus.